Então, este dia, para nós, se tornou muito significativo, nossa comunidade Vaishnava, e nós sentimos um prazer muito grande em convidar os nossos amigos para compartilhar dessa natureza especial desse dia. A importância da propagação da consciência de Krishna nesta era em que vivemos, nessa época em que vivemos, é muito grande. O nosso mestre espiritual, que é o Acharya fundador, o mestre fundador dessa sociedade, vivia na Índia num lugar muito pacífico, em Vrindavana, que eu me referi antes quando eu descrevia um pouco da canção. Ele vivia em Vrindavana muito pacificamente, onde ele era muito respeitado por sua idade e por seu conhecimento e pureza, pelo status espiritual que ele tinha, porque a cultura daquele lugar facilmente reconhecia uma pessoa santa. Mas, ainda assim, ele tinha a ordem do seu mestre espiritual, já falecido naquele momento, de vir para o Ocidente e trazer a consciência de Krishna, trazer o processo de Bhakti Yoga para ser divulgado para as pessoas em geral. Muitos conhecem a história da Índia e mesmo a sociologia que influencia a cultura indiana, e muitos já ouviram falar das castas indianas, e essas castas são realmente muito fechadas. Nessa experiência de estratificação, as pessoas se distanciam de acordo com os valores que elas atribuem a cada casta ou a cada divisão social. E Prabhupada faz parte de uma linha de sucessão discipular muito atenta para esse tipo de discriminação entre as castas, e é um seguidor do grande patrono do movimento Hare Krishna, Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, Prabhupada, com essa ordem do seu mestre espiritual e com a experiência da sua fidelidade à cultura Gaudiya Vaishnava, então Prabhupada veio para o Ocidente com o coração aberto para se associar com todo tipo de gente que ele encontrasse, ainda que houvesse uma série de preconceitos que ele conhecia por estar inserido naquela sociedade e que ele era questionado. As pessoas diziam para ele: não vá, porque lá eles só comem carne. E isso para um Brahmana, que é a casta mais elevada, um Brahmana da Índia, não tem nada mais agressivo do que comer carne. Para a gente é uma cultura, é parte da nossa cultura alimentar, não nos choca em absoluto nada disso, nós nem associamos os nossos alimentos à violência contra os animais, nem associamos. Para nós o que está no prato é alimento. A gente não se lembra da origem do sofrimento do animal que produziu aquilo que chamamos de alimento. Mas para eles é uma agressividade muito grande. Então as pessoas diziam isso. E diziam muitas outras coisas. E ele dizia: eu vou, ainda que eu tenha que liberar a alimentação com carne para os meus seguidores. Mas eu vou. Imagine que ele chegou a dizer isso. Então, para ver o tipo de convencimento que ele estava da grande importância que era a consciência de Krishna, o processo de Bhakti Yoga plenamente desenvolvido, onde a alma espiritual que habita o corpo material pode ter a experiência transcendental, espiritual, de viver a sua relação de amor com Deus. Então, conhecendo isso e dedicado a isso, ele terminou vindo. Muitas vezes ele não tinha dinheiro, então ele foi a uma empresa de navio de carga que saía da Índia para o Ocidente, e ele foi lá
pedia à presidente, a dona da empresa, que era uma senhora, e ela dizia: o que o senhor vai fazer lá? O senhor já está muito idoso para ir para lá. Lá não tem nada que lhe interesse. E ele dizia da sua missão e tal. E ela dizia: não vá, você vai morrer. A viagem é muito atribulada e você não está preparado para isso, não tem mais idade para isso. E não dava passagem para ele, porque no navio de carga tinham alguns camarotes que eles faziam, que usavam como cortesia para algumas pessoas. Então não davam para ele. Só na terceira vez ela disse: tá bom, vou dar a passagem, mas você vai por sua própria conta. Eu particularmente não recomendaria. Mas ao mesmo tempo ela chamou o comandante do navio, apresentou ele, disse o trabalho dele e tal, e o comandante do navio com a esposa que estavam viajando protegeram ele de certa forma. Não deu outra, né? No meio da travessia ele teve um infarto, e depois o segundo infarto. Mas ainda assim ele chegou ao porto de Boston a princípio, e de Boston ele foi para Nova York, que era o lugar onde ele imaginava que iria começar o movimento no Ocidente. Esse movimento, ele é chamado de um Acharya fundador, porque ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que é a versão que nós temos aqui. Porém, ele não veio criar um movimento novo. Ele trouxe toda a tradição antiga, toda a tradição Gaudiya Vaishnava, que era os seguidores de Krishna, que também eram seguidores de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya é um grande mestre que tirou o cantar do Mahamantra Hare Krishna das sociedades secretas dos Brahmanas e popularizou nas ruas. Por isso nós, ainda hoje em dia, vamos às ruas e cantamos, usamos esse tipo de roupa e cantamos pelas ruas, porque é a tradição que foi criada por Chaitanya para levar para a população em geral, sem discriminação, sem procurar saber quem merece, quem não merece, quem é capaz de compreender, quem não é capaz de compreender. Então Chaitanya fez esse trabalho e Prabhupada, o Acharya fundador do nosso movimento, tornou isso viável no mundo ocidental. Bom, mas esse movimento, embora tenha chegado a Campina Grande, como nós estamos aqui, se espalhou pelo mundo todo no devido curso do tempo, embora tenha chegado a Campina Grande, ele chegou e estava sendo praticado por algumas pessoas, mas nós não tínhamos exatamente um templo, um lugar onde pudéssemos nos reunir e convidar os nossos amigos e ao mesmo tempo pudéssemos seguir a nossa cultura com mais detalhes, com mais riqueza. Ele estava sendo levado, conduzido, mas não tinha um espaço para viver, embora para praticar e oferecer às pessoas em geral. Embora isso não fosse, digamos, necessário, era uma tradição da Índia. Então nós também decidimos ter o nosso templo. Nos reunimos aqui, conseguimos esse espaço, construímos o condomínio e no condomínio, um dos lotes do condomínio ficou reservado para construirmos o templo. E construímos um templo, esse templo, que aqui estamos agora, num modelo muito simples, modelo único no mundo inteiro, que não tem paredes, não tem porta, tem um simbolismo isso, mas também foi para facilitar a construção do templo e não deixar dívida alguma. Assim a gente construiu esse templo em 3 meses, começou no dia 30 de maio e terminou no dia 28 de agosto. E construímos o templo, plantamos essas tumberjas, são essas plantas que fazem essa parede viva, orientado por um devoto paisagista, e 2 anos depois pensamos que estava na hora de instalar as deidades. O que são as deidades? As deidades são as formas originais de Krishna, que são reveladas e descritas nas escrituras, e onde Krishna se apresenta para dar a oportunidade ao devoto de lhe prestar serviço
serviço pessoal. Tem muitas histórias de que essas deidades interagem com os seus devotos, se comunicando, inclusive, no nível metafísico, e que os devotos, por se comunicarem, por receberem essas instruções, fazem relevantes avanços em seu caminho espiritual. Então chegou a hora de instalar essas deidades. Nós já tínhamos aqui o Instituto de Aladuta, que é um projeto de educação e treinamento de líderes. Então nós já tínhamos esse projeto de educação, e no final do ano nós viajávamos de vez em quando com a turma, quando podíamos organizar a turma para uma viagem, viajávamos para alguns lugares, e uma vez fomos de Kombi até a Argentina e visitamos uma comunidade rural que eles tinham na Argentina. E em um dado momento, os líderes lá estavam mostrando tudo que eles tinham lá, plantação de arroz orgânico e não sei o que, e um silo para reservar o arroz já debulhado, e o lugar onde descascavam o arroz, as máquinas de descascar o arroz. Eu estava vendo aquilo tudo, eu nunca tinha visto cultivo de arroz, e também o descascar o arroz e guardar o arroz assim, porque no Brasil a gente não planta tanto arroz assim, especialmente aqui no Nordeste. Então, ele me mostrava tudo isso e disse: agora eu quero lhe mostrar uma coisa muito especial. E me levou numa sala que era assim, num quarto, que era tipo um depósito, tinha várias coisas que não se usavam, e tinha as murtis, umas deidades cobertas por panos que eram da minha altura. Então eu achei bem interessante, e quando eles disseram são murtis de Gora Nitai, Chaitanya e Nityananda, aí eu fiquei bem impressionado, e ele tirou o manto assim do rosto de Nityananda, e eu achei muito bonito, muito bela a deidade, a pintura dos olhos da deidade, a tez do rosto, a consistência mesmo do mármore, que é feito de mármore. E ele me contou a história, que veio da Índia, e que já tinham 14 anos ali, que eles queriam instalar, mas não conseguiam instalar. E eu vi aquela beleza toda, eu disse: mas eu não vou mostrar Chaitanya. E cobriu o rosto de Nityananda, e fizemos o que tínhamos que fazer na Argentina. Depois viajamos, voltando do sul até aqui, já tínhamos ido 6.000 quilômetros para ir, depois fizemos mais 6.000 quilômetros para voltar. E quando chegou a hora de instalar a deidade, então eu pensei assim: a gente bem que podia conquistar aquelas deidades da Argentina e trazer para cá. Imediatamente veio uma censura na minha mente, né, dizendo: poxa, você está cobiçando algo que é sagrado de outros devotos que vão instalar essas deidades, que estão fazendo um esforço imenso para instalar essas deidades. Você está cobiçando isso. Então a minha inteligência ativou, e eu afastei o pensamento assim como um pecado muito grande, e fui trabalhar no computador, que era meu horário mesmo de trabalhar, e fui para o computador ver as minhas mensagens para começar a trabalhar. A primeira mensagem que abri vinha da Argentina e dizia assim: Murtis à venda. Murtis são os nomes das deidades antes de ser instaladas. Murtis à venda. Aí eu abri. Quando eu abri, tá lá: Buenos Aires, isso quando a Argentina compreendeu que não vai poder instalar as deidades tal, trazidas há tantos anos, e está colocando à disposição dos devotos que queiram adquirir. Eu acho que nunca se vendeu algo tão rápido na vida, porque eu instantaneamente respondi dizendo: estou interessado, por favor, me diga. Os devotos me conheciam, eu também conhecia. Começamos uma conversa e desenvolvemos toda uma história para isso. Daruka, um membro do nosso instituto, se ofereceu para distribuir livros e coletar o necessário para o pagamento da deidade. Viajou, foi para Portugal para coletar em Portugal, depois voltou, foi coletar também no Chile, depois foi para o México coletar, distribuindo livros. E
e trazer um dinheiro, a quantia necessária que pudéssemos instalar a deidade. Fizemos todos os arranjos necessários e 1 ano e meio depois, aproximadamente, conseguimos trazer as deidades com muito sacrifício, porque a alfândega da Argentina, depois de tudo pronto, pegou as deidades e prendeu como obra de arte e não podia sair da Índia porque não podia tirar da Índia as obras de arte. Tirar da Argentina as obras de arte argentinas. E não eram argentinas, eram indianas. Então tem que explicar que não eram argentinas, mas isso levou um tempo enorme. E as deidades já estavam próximas aí a leilão, quando Gunagraha Maharaj informou isso pra gente, e eles fizeram um processo legal para provaram que as deidades não eram obras de arte, não existia aquele tipo de mármore na Argentina. Aquele tipo de mármore era da Índia, então eles conseguiram comprovar e assim a deidade ficou liberada e nós conseguimos trazer. E trazer do porto de Recife para aqui foi outra história, porque tivemos que contratar uma empresa de importação. Lá eles contrataram uma de exportação, nós contratamos uma empresa de importação para poder trazer. E quando nós olhávamos, o Sahadeva e eu, olhávamos do lado de fora no pátio, veio um guindaste e pegou a caixa, era do tamanho de uma cama, assim, de 2 metros de comprimento por 1 metro de largura, e aí o guindaste, quando a gente estava lá para retirar mesmo, o guindaste veio e pegou assim a caixa de madeira, que era como uma cama, e transportou. E eu sabendo que era de mármore, imaginando o perigo que era, embora tivesse toda cheia de produto frágil, assim, aqueles adesivos, eu estava morrendo de medo de que acontecesse alguma coisa, e a cama balançava assim, porque eles pegaram com aquele o muque, né? Pegaram assim e levaram e colocaram num caminhão, e aí trouxeram para outra área, e com um guindaste menor tirou do caminhão deles enquanto a gente fez todas as coisas e colocou num caminhão baú que nós tínhamos alugado para transportar. E Sahadeva dizia para o motorista: deixa eu ir dirigindo, olha a minha carteira, deixa eu ir dirigindo, eu tenho experiência. E o cara dizia: não, eu vou dirigindo, vocês contrataram meu caminhão comigo, com eu de motorista, então você não vai dirigir. E o Sahadeva dizia: é porque eu estava num carro e Sahadeva ia com ele no caminhão, né? Então a gente acomodou tudo da melhor maneira possível dentro do caminhão, e o motorista ficou invocado com tanto cuidado que a gente tinha com aquilo, né? Então, no final das contas, quando foi chegando perto de Campina Grande, o motorista disse: tá bom, pode ir dirigindo, você entra lá dirigindo e tal. E ele chegou aqui dirigindo o caminhão. Os devotos estavam todos esperando, nós trouxemos as deidades para aqui, abrimos as caixas, esperando para ver o que é que tinha, se tinha acontecido algum acidente. Felizmente não aconteceu nada, e nós fizemos o primeiro Abhisheka da deidade aqui no centro. Todo mundo banhou a deidade com esponja e água e tudo mais, né? Então depois a gente levou para lá. Uma deidade pesa 268 quilos, que é a de Nityananda, e a outra 250 menos 12, 268 menos 12, 254 quilos. Então esse era o peso que tínhamos que levar. Então Mahanama estava aqui, não estava Mahanama. Mahanama e Jagannatha Swami, e eu perturbando: pega aqui, pega ali, pega, cuidado, eu não sei o que. Eles conseguiram levar e colocar as deidades no altar, onde estão até hoje. Então, daí ninguém nunca mais mexeu com as deidades. Isso não é idolatria, porque nós não estamos adorando a imagem, nós estamos adorando Krishna, a suprema personalidade de Deus, que se apresentou naquela forma através das nossas orações,
como ele poderia se apresentar numa forma etérea ou na sua própria forma original? Deus é uma pessoa, é descrito nas Escrituras como uma pessoa. Na verdade, ele se expande em muitas formas diferentes e ele pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo, e assim ele se manifesta nas suas formas originais quando fazemos determinados procedimentos. Esses procedimentos foram feitos, chamados procedimentos de instalação das deidades. Nós convidamos o GBC do Brasil na época, Devamrita Swami. O Devamrita Swami veio e instalou as deidades. Nós fizemos o Abhisheka dentro do altar e ele, eu também entrei, e a gente banhou a deidade com todos os mantras. E aqui tinham 600 pessoas dentro dessa sala. Acredite quem quiser. Mas a gente fez alguns arranjos. Primeiro a gente podou as tumberjas embaixo, tirou todas as tumberjas e fez uma arquibancada aqui que encostava na casa do vizinho. Uma arquibancada tipo arquibancada de circo de madeira. Tirou toda aquela tumberja e as plantas que fazem a cerca, que são esqueci o nome, as plantinhas que ficam do lado de lá, que eram pequenas, nós retiramos elas e colocamos almofadas espalhadas por ali e tal. As pessoas sentavam ali até o portão. Tiramos essa parede vermelha daqui e baixamos, deixamos só 40 centímetros da parede vermelha e tiramos a frente toda. E todas as plantas que tinham nós tiramos com o paisagista que tirava e guardava para depois recolocar como recolocamos. Depois reconstruímos a parede e daqui até o estacionamento tinha um monte de gente sentada, assistindo, com binóculos. Eu dizia, tragam binóculos, eles traziam binóculos. Veio gente de toda parte do mundo, eram 600 pessoas de toda parte do mundo, incluindo da Índia, que foi Devamrita Swami, dos Estados Unidos, da Espanha, que era Hanuman, da Argentina, veio um monte de gente, ficou chorando aqui, porque eles queriam que instalasse a deidade lá e a gente instalou aqui, mas eles são felizes até hoje. Eles são felizes porque as deidades estão aqui, eles ficaram muito felizes com isso. Então, assim, nós instalamos as deidades e partimos para uma nova etapa da nossa experiência com a consciência de Krishna. Essa é uma etapa complementar. Não é fundamental, ela é complementar. Nesta era de Kali, na era que nós estamos vivendo, o processo fundamental é o que vocês já fizeram hoje. Cantaram, com líderes que cantam muito bem, como o Govinda Charan, como a Mitra Vinda, a Gandharvika, e vocês já cantaram. E essa é a parte fundamental. Harinama no Kirtana, essa é a parte fundamental na era de hoje. Mas existe uma parte complementar, porque a nossa mente necessita uma ocupação muito lúdica, muito intensa. Então, com a adoração à deidade, nós podemos oferecer os artigos que são recomendados, como incenso, flor, podemos vestir, costurar roupas, fazer guirlandas como essa, colocar na deidade e demonstrar a nossa bhakti, a nossa devoção. E Krishna aceita aquilo e transforma tudo aquilo, nos devolve tudo aquilo na forma de amor incondicional. Nós, então, temos o nosso coração, por esta prática, vamos ter o nosso coração repleto de amor, amor transcendental, amor por Krishna, que a característica de que tem isso é que todos são queridos por ela e ela é querida por todos. Então, enquanto a gente tem alguém que não gosta da gente, significa que a gente ainda não desenvolveu esse amor. E quando também a gente não gosta de alguém, significa que a gente também ainda não desenvolveu esse amor. Mas a adoração à deidade é então uma prática complementar recomendada a essa altura da era de Kali, que são apenas 5.000 anos que nos distanciam da era em que é o predominante, a atividade predominante era a adoração à deidade. Então apenas 5.000 anos, vai demorar ainda 432.000 anos pela frente. Mas nesses
1000 anos que já se passaram, que ainda estão passando, né? Nesses 5.000 anos ainda dá para fazer a adoração à deidade. A gente sabe como é difícil. Nós aqui mesmo temos experiência disso. Porque a adoração à deidade significa entrar no altar, cuidar, etc. Mas também significa estar aqui para receber a deidade. Quando abre o altar, receber a deidade, cantar para ela. Nós vamos fazer isso daqui a pouco. Eu não vou me prolongar muito. Mas, então nós sabemos como é difícil. Porque a nossa vida é muito atribulada. Nós temos que fazer tantas atividades durante o dia para a nossa sobrevivência. Nós temos tantas exigências em todas as nossas necessidades. Então, é muito difícil fazer adoração à deidade. É até difícil cantar os santos nomes. Mas é mais fácil cantar os santos nomes do que adorar as deidades. Essas deidades não foram instaladas por nós. Mas essas deidades não são nossas. Essas deidades foram instaladas na instituição de nosso mestre espiritual. Quem atraiu essa deidade para aqui, quem adora essa deidade, é Prabhupada, é nosso mestre espiritual. É Prabhupada quem mantém a deidade, mantém Krishna, a pessoa de Krishna, no corpo da deidade. Não somos nós. Se fôssemos por nós, realmente Krishna não estaria aqui. Mas, por Prabhupada, porque ele criou essa sociedade, ele estabeleceu esse processo, então as deidades se manifestam e permanecem para nós podermos ver e para que elas também possam nos ver. Isso é muito metafísico, mas também é muito prático para quem começa a se relacionar com a deidade dessa maneira. Então, o processo é esse, o desenvolvimento da consciência de Krishna a essa altura da Era de Kali é esse. As profecias dizem que no futuro vai ser bem diferente, daqui a muitos milhares de anos vai ser bem diferente, porque a degradação humana vai ser muito grande. Então, a compreensão assim, mística, ou a experiência mística vai ser muito mais, vai ser diminuída na nossa capacidade humana. Nós não vamos ter tanta capacidade de desenvolver uma relação com a adoração da deidade, uma relação com a deidade em si. A tendência é ficar mecanicamente se relacionando com a deidade e depois renunciar até a parte mecânica, mas isso é para um futuro muito distante. No momento, nós nos relacionamos como servos de Prabhupada, e então, como servos de Prabhupada, nós fazemos o que Prabhupada nos ensinou. Então, o que Prabhupada nos ensinou foi a cantar Hare Krishna, a adorar a deidade dentro de determinado padrão que foi dado por Jiva Goswami, que é um grande mestre que deu detalhes. Então, nós adoramos a deidade dessa maneira e seguimos o nosso mestre como seguidores, utilizando a nossa criatividade, e isso vocês vão ver aqui com a beleza do altar. Recentemente, nós tivemos aqui um curso internacional de líderes, que o Brasil foi sede 2 anos consecutivos desse curso. O nosso instituto acolheu e a ISKCON aqui sediou esse curso internacional latino-americano. Basta dizer que o idioma era espanhol, porque a grande maioria era de latinos que falam espanhol. Então, mesmo em Campina Grande, o curso foi dado em espanhol. E nós recebemos muitas pessoas aqui, fizemos esse curso. E trouxemos um convidado muito especial, o Bhakti Swami. Consegui pegar o filme da. Uau! Ainda bem que existe yoga, inspiração e tudo mais, né? Então, Bhakti Swami, que é um discípulo de Prabhupada muito antigo, dos primeiros, que é indiano, uma pessoa da Bengala, conhece bem a cultura que nós praticamos.
veio aqui e no Kirtan ele olhou para a deidade e disse: definitivamente essas são as deidades de Gorentai mais belas do mundo. E disse assim: eu queria dar um presente para as deidades. Eu queria dar roupas. Nós temos um ateliê de roupa na Índia e eu queria costurar as roupas, dar um presente de roupa para as deidades, um conjunto de roupas. Como eu disse, as deidades chegam para nos dar essa inspiração mesmo. Então, aí eu fiquei todo contente, né? E disse: claro, claro. Ele disse: eu quero as medidas das deidades. Então eu falei com a Chama Presta, ela fez as medidas, a gente traduziu, entregou na mão dele. Ele levou para a Índia um dia, o gerente do ateliê mandou uma mensagem para mim dizendo: a roupa está pronta, estou mandando o FedEx, recebe aí. Então recebemos a roupa das deidades e hoje vocês vão ver as deidades vestindo essas roupas que foram feitas na Índia por encomenda de Bhakti-Charya Swami. Nós já mandamos foto para ele, porque é a segunda vez que as deidades vão usar essa roupa. Nós usamos no dia de Janmashtami e agora estamos usando outra vez. E mandei a foto para eles, eles ficaram muito felizes, porque as roupas ficaram bonitas. Beautiful, beautiful. Eles diziam e nós estamos... Então, de uma maneira muito simples, nós temos um templo, eu costumo dizer que é o templo mais barato do mundo, porque gastamos $10.000 para construir esse templo. E o piso é feito de pedras que são tiradas a 21 quilômetros aqui. Inclusive a pedreira é chamada quilômetro 21 mesmo. Então eu fui lá escolher a tonalidade da pedra que eu queria e a forma que eu queria, e eles trouxeram de lá para cá. Super barato. Compramos o dobro de pedra para aqui fazer uma nova seleção. Então fizemos uma nova seleção e as que sobraram a gente instalou na casa das meninas, no alojamento feminino. Não são tão planas como essas, mas servem lá. Então ali é Mahaprasada, chama lixo de Krishna, é o que sobra, mas que é utilizado. Então tem um quê de aproveitamento regional. A coisa mais cara desse templo foram as madeiras que vieram de Belém do Pará. Essas madeiras vieram de lá, compramos legalmente, são madeiras da floresta amazônica, mas compramos corretamente. São as coisas mais caras. O resto foi tudo muito barato. Essas pedras que também estamos aqui, chama fuleta, aqui na região, veio de lá também do quilômetro 21, e foram também idealizadas na altura certa para servir de um banquinho para quem quiser sentar e tal. Então, tudo isso foi construído por um devoto, Gokuleshwara, que veio, construiu e depois foi embora. Foi para a família dele, agora está voltando para morar na Bahia. Então, esse terreno foi doado por um indiano, professor da universidade, professor Ramanadal, e família. Eles doaram o terreno desse condomínio, que tinha o mesmo preço dos terrenos dos outros condomínios, dos outros lotes do condomínio. E nós construímos também, com a ajuda de várias pessoas, conseguimos esses $10.000 que eu falei e construímos o templo. E ficou pronto e não ficou nem um centavo de dívida. Quando o templo estava pronto, também estava tudo quitado. Não ficou nada, não precisamos enlouquecer e, sei lá, fazer vaquinha pela internet ou no Catarse ou o que for. Fizemos nada, concluímos. Não é um orgulho vazio, é o orgulho da experiência de viver com uma certa instabilidade econômica, porque qualquer movimento religioso precisa se preocupar com a sua sustentabilidade, naturalmente, e nós temos as nossas dificuldades também. Então isso é relevante, por isso eu estou apresentando hoje, num dia de comemoração. Hoje é o 9º ano, né? O 9º aniversário. No próximo ano vamos fazer uma festa um pouco maior. Quem sabe vamos fazer de novo, trazer 600 pessoas outra vez aqui para que eles possam vir. Mas
já sabemos que cabe, né? Sabemos que cabe, é só fazer arranjo que cabe. Expansão. Então, eu queria dizer para vocês, isso foi um pouco da história, porque eu fiz parte disso, junto com muitos que estão aqui na sala e que também não estão mais aqui. Fizemos isso e participamos com a nossa experiência humana, com um pouco da nossa dedicação, não vou dizer devoção, mas pelo menos nós nos dedicamos para que isso pudesse acontecer e nós pudéssemos satisfazer o propósito de Prabhupada com a sua instituição, que nada é superior para Prabhupada do que receber vocês. Isso nós, como representantes de Prabhupada, o mais importante é poder receber os nossos convidados, e é muito mais importante do que instalar as deidades, muito mais importante é receber vocês. Isso é instrução de Prabhupada. Inclusive ele dizia que nós deveríamos ter sempre na nossa dispensa alguma praçada, que é alimento transcendental espiritualizado oferecido a Krishna, porque se chega algum visitante, ele não deve sair sem comer alguma coisa. Então ele diz que a gente sempre devia ter isso. Hoje não tem problema. Hoje nós temos 108 variedades de comidas diferentes. No mínimo 108. E também vamos ter um praçadão muito especial, conduzido pela chefe Maharani, que está ali, Maharani Radhika. E vamos nos reunir para poder honrar a praçada. Essa também é uma instrução de Prabhupada. Então, assim, nós, com toda nossa incompetência, digamos, mas ao mesmo tempo com a nossa determinação, para usar a palavra mais refinada, não dizer com a nossa cara de pau, mas com a nossa determinação, nós nos atrevemos a dizer que estamos aqui representando o Prabhupada. Estamos aqui como uma oferenda de amor a Prabhupada. E que fazemos isso de coração, usando a nossa inteligência, que pode não ser muito grande, mas é bem aplicada na missão. Então ela é bem focada. Nós não perdemos o foco, porque aprendemos isso com yoga, com a prática de concentração dharana que praticamos, aprendemos a manter o foco. Então, agradeço a todos vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta para esclarecer algum tema, estou à disposição. Se quiserem fazer algum comentário, Maranama. Maharaj, só, assim, eu acho que tem alguns detalhes dramáticos, né, da história dessa deidade que o senhor não citou. Sobre a questão de que elas foram feitas na Índia, encomendadas por um tempo da Rússia, o senhor pode sobre isso? As deidades foram feitas, encomendadas por devotos da Rússia. Mas essas deidades, vocês viram o peso, né? 268 e 254, né? Então, eram muito pesadas e muito grandes, exageradamente grandes. Ela é das maiores deidades. De mármore talvez seja a maior, eu não posso dizer que seja, mas talvez seja. Tem 1,73 m de altura, da base até a ponta do dedo. Então, os russos encomendaram, os indianos esculpiram, mas eles não vieram buscar, não pagaram, e os indianos ficaram tristes. Depois chegaram os argentinos. Os argentinos chegaram procurando deidades de Gornitai. E aí os indianos disseram: já estão prontas. Vocês querem deidades grandes? Vocês querem deidades bonitas? Já estão prontas. Aí mostraram as deidades. Aí o devoto argentino da BBT antiga, Abilacho, Janak. Não, Janak é... O devoto que era da BBT, foi ele que... Murashid. Antes de Murashid. Abilacho adquiriu a deidade, fez todo o processo de exportação, mandou para a Argentina, entraram na Argentina e iam ser instaladas em Rosário. Mas
desistiram. Aí foram para Buenos Aires, para instalar em Buenos Aires. Mas o templo estava se mudando, eles queriam se mudar, não queriam fazer nada disso, queriam instalar a de Krishna, mandaram para fazenda, La Finca. Como era o nome da fazenda? Bhaktilata Puri. Bhaktilata Puri. Nessa viagem que eu falei, a Baleshwari também foi. Tem até uma particularidade, eu disse que a gente foi numa Kombi, né? A Kombi tinha 12 lugares e só podia levar 5 quilos. Então, quando a mãe dela foi dar autorização para ela ir, a mãe dela disse assim: eu só quero ver ela conseguir levar apenas 5 quilos, porque 5 quilos é só de maquiagem. Entreguei para a Baleshwari agora, mas isso é um fato também relacionado com fato verídico relacionado. Mas ela conseguiu. A bolsa estourou quando chegou na esquina, claro, porque ela fechou. Era uma bolsinha, eu dei a bolsa para todo mundo. Era uma bolsa de 5 quilos, assim, né, que pegava só 5 quilos, mas estourou. Bastou chegar ali na esquina, plá, o zíper estourou, mas ela foi assim até lá e voltou. Bom, então aí as deidades chegaram lá, de Buenos Aires foi para a fazenda, e eles iam instalar a fazenda e tal, mas há uma variação, assim, muito grande no serviço dos devotos. A prioridade é sempre cantar. Então a prioridade é sempre propagar. E se a prioridade é propagar, nós precisamos de pessoas para propagar. E se nós precisamos de pessoas para propagar, as pessoas que ficariam no templo para adorar, vão para a rua para propagar. Aí nunca conseguem fazer a instalação da deidade. E foi o que aconteceu na fazenda. Eles não conseguiram fazer a instalação da deidade. Aí, depois eles resolveram vender a fazenda e aplicar também da compra do templo novo de Buenos Aires. E foi nessa hora que eles decidiram vender a deidade, que a gente... Observem, né? Isso é verídico, eu estou dizendo aqui, mas Gunagrahi Maharaj já faleceu, mas tem muitos devotos que são testemunhas de que foi instantaneamente, eles publicaram e eu imediatamente disse que compraria. Então aí as deidades foram para a Argentina e de lá foi toda essa história para chegar aqui. Ficaram presas na alfândega e foram quase leiloadas, e aí depois foram resgatadas de novo, e aí a gente conseguiu os certificados de que eram um produto de fora, e aí conseguiram chegar até aqui. Tudo bem, Maranam? Tem mais alguns detalhes. Você quer contar? Não, assim, o que me impressionava muito, né, que sempre, quando o senhor fechou a negociação, né, que aí as deidades ficaram presas, né, e cada vez que o Maharaj Dhamantari vinha conversar comigo, era assim, era uma coisa quase um desespero, assim, desesperado com todas as dificuldades que estavam acontecendo, né? Desde dramas assim, morais, né? Se nós devíamos ou não dar propina pro... Porque rolou isso mesmo. Eu pessoalmente, as pessoas que me conhecem, né? Assim, na boa, pode dar. Teve a instalação cancelada, né? Ah, é? Exatamente. Porque a gente combinou a instalação. Isso é muito importante. Um momentinho só, Maranam. Nós combinamos a instalação para 2009. Aí divulgamos. Hridayananda Maharaj veio, Gunagrahi Maharaj veio, toda essa turma veio e a deidade não veio. Porque não liberaram na aduana. Aí nós fizemos o festival e chamamos de festival de Sadhu Sangha, de pré-instalação de Sadhu Sangha. A gente fez esse festival para tapear o povo. Hridayananda Maharaj dirigiu aqui, todo mundo ficou muito feliz porque ele estava aqui e tal, mas não instalamos a deidade. Mas no ano seguinte conseguimos instalar. Aí Hridayananda Maharaj já não pôde vir. Né? Mas Gunagrahi Maharaj voltou. Ele veio os 2 anos. Não foi? Ele não veio no ano seguinte. Não veio não, foi logo depois. Pois é. Bom,
sei. Sim. Então tinha sempre, sempre tinha todos esses problemas, tudo, né? Até que chegaram as deidades, né? E isso é uma demonstração, né, de que certos níveis de determinação, eles são muito importantes para você manifestar o seu serviço a Cristo, né? E eu pessoalmente, né, eu já estava assim bem cético sobre a possibilidade, né? Mas, e muitas outras pessoas, né? Eu sendo sincero agora, é mais fácil ser sincero agora, né? Mas a maneira, né, como o Maharaj Devantari, a fé que o Maharaj Devantari teve, inclusive a maneira como ele conduziu, a conduta moral dele para receber essas deidades, foi assim muito marcante para mim, né? Porque quando chegou, né, com esse drama, que estavam descaradamente pedindo propina, não era, Maharaj? Para liberar as deidades, aí quantos? Tem. Mas Maharaj segurou a onda, né? Eu fui lá. Não aceitou. Eu fui lá, nós fomos roubados em $10 mil. Imagine, $10 mil hoje são 40 mil reais. Nós fomos roubados com a pessoa... O exportador, né? O exportador tem um nome, né? O camarada que trabalha nisso. Né? É um facilitador, né? Ele diz, nós só podíamos entrar na Argentina com até $10 mil. Então, eu fui de avião e entrei com os $10 mil. E ele disse que trouxesse em espécie para a gente fazer a negociação. Então, ele foi e disse, mas eu quero entregar eu mesmo pessoalmente. Aí o camarada veio, falei com ele, ele me deu todos os recibos, ele era conhecido do Janaka. E na hora H o cara, depois de receber isso, desapareceu. Aí foi terrível, né? Se me permite. Então, quando nós lemos histórias de diferentes deidades na Índia, né? Principalmente quando no Chaitanya Charitamrita existem diferentes deidades, né? E todas essas deidades existem assim, histórias assim, bem dramáticas a respeito da maneira como elas foram instaladas, né? Desde Jagannatha até o Gopala Testemunha, Sakshi Gopal. Sakshi Gopal. Então, sempre tem essas histórias. Até, por exemplo, um templo na Índia que ele foi construído fruto de roubo. Né? Se formou uma quadrilha e essa quadrilha roubava e fizeram um templo assim, gigantesco que é o Ranga. Não sei. Ranganatha? Ranganatha. E então essa deidade, né, ela está nesse nível assim de deidades que foram instaladas e que existem assim, epopeias que antecederam a sua instalação. É isso mesmo, a gente teve todo esse trabalho e tudo, hoje a gente está em festa no 9º ano, deu tudo certo. Vamos abrir agora sim, seguir, está na hora, né? Qual é a hora? Ainda tem 5 minutos. É mesmo? São 7h25? 25. Interessante. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida assim, bem rápida, não sei se... Uma dúvida de um argentino. não sei se é uma informação que pode ser revelada, mas quanto foi o monto que pagaram pela... Eu fiz um voto de não dizer. Porque foi Daruca que coletou uma grande parte, mas como nós fomos roubados, nós tivemos que coletar tudo outra vez, então eu fiz um voto de não dizer assim. Foi caro. Mas foi muito dinheiro. Paciência. Você estava falando antes que não é uma idolatria, né? Não é uma mera idolatria. Você poderia falar um pouco mais do valor que tem ter uma deidade, todo esse esforço que acontece, o porquê? Porque é a presença de Krishna. Ele está presente ali. Não é idolatria porque não é você fazendo ali como se fosse Krishna, para você se treinar. Não é isso. Você convida, Krishna vem e você se relaciona com Krishna. Você não está se relacionando com a imagem de Krishna. Você está se relacionando com Krishna. Então, nesse sentido, não é idolatria. Isso seria idolatria se a gente atribuísse Krishna naquela forma. Mas não é assim. Krishna aceita através dos mantras da Associação Discipular. Por isso que eu disse que é Prabhupada quem está. Essas são deidades de Prabhupada. Elas não são nossas deidades.
Elas são deidades de Prabhupada. Todas as deidades instaladas na ISKCON são deidades de Prabhupada. No Brasil nós temos 2 deidades que foram instaladas antes de Prabhupada sair desse mundo, né, abandonar o corpo, que são as deidades de Gaura-Nitai e Nataraj e as deidades de Gaura-Nitai de São Paulo. Mas todas as outras deidades foram instaladas depois que Prabhupada saiu, mas são deidades de Prabhupada. Maha-Gaura-Nitai são deidades de Prabhupada, da ISKCON de Prabhupada, entende? Então, nós nos baseamos na devoção de Prabhupada. Nós confiamos que Prabhupada trouxe as deidades. Nós confiamos que nós estamos fazendo o que ele mandou fazer, o que ele nos instruiu a fazer. E com a nossa inteligência e capacidade, a gente faz. Mas essa é a nossa relação com a deidade. Então, não é o importante de adorar a deidade, eu já tinha dito, é que a gente pode se relacionar com Krishna da forma mais pessoal. Por exemplo, aqui nós tivemos uma outra batalha que foi o padrão da deidade. O padrão da deidade é uma coisa muito íntima nossa, mas a gente tem que oferecer em diferentes horários alguns alimentos. Então, quando eu estava discutindo com o Ministério de Adoração Internacional, eles disseram que nós tínhamos que oferecer também ao meio-dia. Aí eu disse, mas aqui é um condomínio, não é uma comunidade. Nós não organizamos isso como uma comunidade. Não temos pessoas de dedicação exclusiva, é um templo congregacional. As pessoas moram em suas casas, vêm aqui, só que elas estão juntas porque a terra favorece. Mas ela não é uma comunidade. Então nós não temos o programa do meio-dia. Não queremos ter um programa ao meio-dia. Aí eles disseram, não, vocês comem ao meio-dia? Comemos. Mas então vocês também têm que oferecer ao meio-dia. Aí eu explicava, discuti muito, não tem jeito, vocês vão ter que fazer. O que vocês podem fazer é não fazer o puja depois de oferecer a boga. Mas outra coisa nós não vamos permitir. Aí eu disse, e agora? Vamos fazer um kitri. Ele mesmo sugeriu que a gente fizesse uma coisa mais simples. Aí a Gopigana, assim, se inspirou e montou uma receita de um kitri, que eu recomendo, que vocês provem, que é uma delícia. Ela montou a receita e a gente testou e disse, é ele mesmo. Aí fizemos um kitri, que é uma preparação do meio-dia que a gente oferece aqui. Então essa foi uma situação. Agora, vou dizer uma coisa, já que estamos falando assim em aspectos tão metafísicos, vou contar o que aconteceu. Verdadeiramente. As deidades ficaram aqui quase um ano sem ser instaladas. E um dia o Kannan veio e me disse assim, Gurudeva, eu vou dizer só que está me incomodando, mas eu não acho que tem que dar importância a isso. Eu nem estou dando importância, mas está me incomodando, eu vou falar. Eu tive um sonho que a deidade dizia que estava com calor. Caramba, como vamos resolver isso? Aí tentamos resolver. Depois vem outro devoto, Chaitanya Doya, e disse, Maharaj, com as mesmas palavras do Kannan, Maharaj, não vejo que é importante, não precisa dar valor a isso nem nada, mas eu estou tão incomodado porque eu tive um sonho com as deidades dizendo que estavam com fome. Ai, caramba! Aí começamos a oferecer as primeiras oferendas antes da instalação da deidade mesmo. Começamos a fazer as oferendas no altar e instalamos ar-condicionado e começamos a fazer a oferenda no altar. Essas são coisas muito íntimas nossas, mas nós fizemos isso. Depois chegou a instalação da deidade e Devamrita Swami veio, que é um devoto. Se eu sou dos mais antigos, que eu fui apresentado assim, dos mais antigos do movimento, Devamrita Maharaj é 2 vezes mais antigo que eu. Então, e muito mais experiente do que eu. Então ele estava presente. Ele era o GBC. GBC é uma posição internacional. E ele veio, e ele estava presente, ele autorizou, ele viu tudo que estava acontecendo. Ele disse, só não vamos autorizar crianças no altar, ele falou isso. Porque na Índia, os devotos fizeram a instalação das deidades e colocaram os meninos de Gurukula numa área que não deveriam entrar. Então isso criou
polêmica. Então ele disse aqui, eu disse como ia ser o Abhishek, ele disse, a gente só não vai aceitar criança. E eu queria, não cheguei nem a perguntar e ele já me disse, nós não vamos aceitar crianças fazendo isso. E aí eu entrei com ele e a gente fez a instalação da deidade assim. Tudo bem? Deixa eu só falar rapidinho, Deva. E para quem quiser assistir, a instalação está no YouTube. Só botar lá, instalação de Mahavadamita e Campina Grande. Tem diversos vídeos, inúmeros, e você pode assistir a instalação completa lá. É interessante. Tem outra coisa também, o Brahma Charita saiu aí, mas tem outra coisa com relação, isso é muito bom, com relação à roupa da deidade. Eu fiz a roupa da deidade assim, eu idealizei como seria a roupa da deidade e disse, somente 3 roupas, 3 conjuntos de roupa. Ah, mas o mínimo é 7, só pode instalar com 7. Tudo bem, 7 roupas da deidade. As deidades foram instaladas com mais de 50 conjuntos de roupas. Porque a costureira ficou doidinha quando ela começou a costurar roupa tão grande que ela não tinha costume de costurar. E o filho dela era um repórter da TV Globo, de esporte, Bruno Lohans. Então ela falou com ele e ele, pá, deu uma grana para ela e ela começou a comprar roupa e já dizia para ele, isso vai ser muito bom para a sua vida espiritual, porque você está dando um presente para a deidade, e ele deu e ela fez 50 e tantas roupas. E a gente apresentou essas roupas no dia da instalação, em caixas, ela mesma idealizou as caixas, tipo aquela caixa de camisa, não sei se tem camisa social ainda se vende em caixa, porque eu não compro mais. Mas aí a gente fez assim naquelas caixas. Nós tivemos a cooperação de muita gente, nós plantamos flores para não comprar flores na instalação e tinha muitas flores na época. É isso aí, fizemos um monte de coisinha. Agora está na hora, vamos parar por aqui, gente. Muito obrigado. E desculpe se o assunto pode não ter sido tão agradável, assim, ou filosófico, mas é bem curioso e é histórico. Faz parte da nossa vida, vocês são nossos convidados, vocês escutaram uma coisa muito íntima que tem devotos de muitos lugares, da Suécia, da Argentina, da Índia e de outros lugares do Brasil também, que são os alunos do nosso instituto. Estamos terminando essa turma, agora que fecharemos no dia 23 e 24 de novembro. Temos devotos de diferentes lugares e conhecer essa história um pouquinho assim talvez seja agradável para vocês. Desculpem qualquer coisa, vamos parar por aqui. Muito obrigado e todas as glórias ao Senhor Prabhupada.